Segurança pública, presidente, que tem sido um tema muitíssimo. Eu acho que vai ser um dos temas mais importantes do ano que vem também, quando a gente for falar de eleição. E aqui a gente tem algumas coisinhas para falar. Eu sei que o ideal para me falar sobre esse ponto específico agora talvez fosse o presidente Lula, mas vamos lá. Você vai entender por quê. Você não acha que, como eu não te considero um cara à esquerda, me parece que vocês estão numa simbiose ali, e nesse momento você está fazendo parte de um governo de esquerda, mas a esquerda, me parece que ela precisa rever a forma como ela fala ou lida com as questões que têm a ver com segurança pública, porque está meio em desacordo com o que o povo está dizendo. E é interessante esse fenômeno, porque esse é justamente onde devia estar alinhado, já que a gente está falando de esquerda. Então a gente tem uma pesquisa que mostra que o povo está de saco cheio desse tipo de ter que viver sob o jugo de facções. E a gente tem o presidente falando, por exemplo, que o traficante ele seria uma vítima do usuário, por exemplo, o que pega mal com a galera, né? E o ponto é o seguinte, essa pesquisa, ela não quer dizer que a galera é conservadora. Ela quer dizer apenas que a galera tá de saco cheio. Então, a gente entra num cenário que quem é que vai falar de segurança pública ano que vem como candidato e como vai falar, porque será um assunto importante para as eleições do ano que vem. E aí a gente também precisa tomar cuidado para não usar a morte como um motor de votos, né? Como é que tu enxerga esse assunto? Segurança pública, aproveitar-se de segurança pública em relação a eleições. Olha, primeiro, Igor, em relação à frase do presidente Lula, ele mesmo falou: eu errei, fui infeliz e peço desculpa. Então ele teve a humildade de dizer: olha, fui infeliz na frase e peço desculpa. O que eu vejo? Você tem um problema hoje em muitos lugares do mundo, que é o problema da droga. Eu me lembro de um padre, o padre Haroldo, lá de Campinas, que passou a vida dedicada a pessoas com dependência. E ele dizia: a minha vida inteira foi pinga, 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 pinga. Agora passou a ser crack, 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 cocaína. Então, infelizmente... Piorou um tantão, hein? Barbaridade. Então, o que tem que ser feito? Tem que combater o tráfico, e nós temos quase 15 mil quilômetros de fronteira com países que produzem droga. Nós não produzimos cocaína aqui dentro. No entanto, somos o segundo maior exportador do mundo, eu acho, né? Então, na realidade, de um lado, precisa tratar quem é a vítima da droga. É um jovem, não é idoso, é um jovem do sexo masculino, rapaz, geralmente, e de baixa escolaridade, que estudou menos, família mais pobre. Essa é a vítima. Nós precisamos dar a mão para ele e tirar da droga. E é possível recuperar com trabalho médico, com trabalho das igrejas, com trabalho com as famílias e, de outro lado, combater o tráfico. O que eu vejo da questão do crime? Você tem um crime organizado, né, em várias áreas. É que, às vezes, você prende muito bagrinho. Você prende aquele menino lá da periferia. É preciso, além de prender todos, seja pequeno, grande ou não, prender todos, porque a impunidade ela estimula o crime. Se o cara que rouba automóvel tiver certeza que ele ia ser pego, ele não ia roubar. É que ele acha que ele não vai ser pego. Então, é a impunidade que estimula o crime. Agora, não pode pegar o bagrinho e deixar o cara que a baleia, o tubarão, lá, tubarão cúpula, em Miami, viajando de jatinho. Não é possível. Então, eu quero parabenizar a Polícia Federal, porque a Polícia Federal foi em cima da cúpula. Um grupo econômico com fraude de combustível, fraude e não pagamento de imposto, lesou, do refit, 26, não é milhões, é bilhões. Muitos estados brasileiros não têm 26 bilhões de orçamento para atender toda a educação do estado, saúde, segurança. Não é 26 milhões, é bilhões. Então,
Então, pela primeira vez, a Polícia Federal está agindo no andar de cima, pegando a cúpula do crime, mais de 100 presos. Eu não tenho certeza se o refit tem a ver com o PCC, não sei. Porque a gente costuma pôr a culpa no PCC de tudo. Seja PCC, crime organizado e muito crime do colarinho branco. Tá. Quer dizer, o cara tá lá em Miami com jatinho, mas a turma aqui embaixo tá roubando. Agora você acabou de ver um banco. Quer dizer, o Banco Master, o tamanho do rombo em cima de fundos de pensão. São trabalhadores que têm a sua poupança para aposentadoria, né? E mulheres, homens. Então, eu diria que a Polícia Federal está fazendo um bom trabalho. E a gente precisa reforçar esse trabalho e ir para cima desse crime. Por exemplo, você compra uma bicicleta, paga imposto. Você compra um sapato, paga imposto. E o trilhardário não paga, pode sonegar e ficar bilionário sem pagar imposto? Como modelo de negócio, né? Exatamente. Nesse caso aí. E aí corrompendo órgãos de governo, corrompendo estruturas. Então, eu acho que está tendo um bom trabalho. E aí o governo do presidente Lula mandou uma lei antifacção. Ó, vamos ir para cima do crime organizado. E a gente é eficiente no combate ao crime quando corta o fluxo de dinheiro. Se você isola os cabeças do crime e corta o fluxo de dinheiro, a coisa controla. E o governo federal, historicamente, era omisso em relação à segurança. Eu fui governador de estado, o Lula era presidente da República. Primeiro mandato. Ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Saudoso doutor Márcio Tomás Bastos. Foi da OAB e tal. Aí ele me liga. Doutor Geraldo, o governo federal não tem uma penitenciária. Uma. São Paulo tem quase 200. E eu não tenho onde pôr o Fernandinho Beiramar. Não tenho. Nenhum estado aceita. O senhor tem 3 penitenciárias de segurança máxima. Presidente Bernardes, Avaré e Taubaté, o Piranhão. O senhor me permite, o senhor fica com ele aí 60 dias, porque o doutor Márcio pode mandar. Nós temos o dever de ajudar o Brasil. Pode mandar. Ele não ficou 2 meses, ele ficou 2 anos, sumiu. 2 anos em São Paulo preso. E só saiu porque a justiça determinou. Então, o que tem que fazer? Tem que investir em sistema penitenciário. Aí o governo federal começou. O presidente Lula fez as 4 primeiras penitenciárias de alta segurança no Brasil. Não tinha nenhuma. Foi ele que fez. Quando o Márcio Tomás Bastos falou, presidente, não é possível o Brasil não ter um país continental, 7º país mais populoso do mundo, a 10ª economia do mundo, não ter uma penitenciária federal. Aí fez as 4, a Dilma fez a 5ª, que foi inaugurada pelo Temer, e são as 5 que existem. E eu acredito que é possível melhorar. Vou dar um exemplo para quem está nos acompanhando. Quando eu assumi o governo, em 2001, tinham 13 mil assassinatos por ano no estado de São Paulo. 13 mil pessoas eram assassinadas, homicídio doloso. Nós reduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. O ano passado foi 2.500. Saímos de 13 mil. Melhorou muito. Então, hoje, morrem 2.500 pessoas assassinadas em acidente de carro, moto e atropelado, 6.100. É 2 vezes mais perigoso você andar de carro, moto ou ser atropelado do que um homicídio. Nós baixamos para valer. São Paulo. O estado de São Paulo. Tá. É um exemplo, o estado de São Paulo tem um dos menores índices do país na área de homicídios. Como é que nós baixamos o latrocínio? O jeito, como é que ele ia roubar o carro? Aí a pessoa fazia um movimento, tomava um tiro. Então era roubo de carro. E o camarada rouba carro não é para passear com o carro, Não, é para fazer cometer desmanche. outro crime. É para cometer crime e desmanchar o carro. Nós mandamos uma lei para a Assembleia, falou, é proibido o desmanche no estado de São Paulo. E fomos emparedando os desmanches. Despencou o Não fazia roubo mais de carro. sentido roubar o carro, né? Uma moto você desmanchava em 20, 30 minutos.
acabamos com o desmanche. Só recicladora. Recicladora com peça registrada. Você tem que documentar a peça. Mas acabou o desmanche. Despencou roubo de carro, caiu o seguro, o preço do seguro, que diminuiu a venda de carro, e caiu o latrocínio. Porque a maior parte da matar para roubar era no roubo de carro. A pessoa fazia o movimento, tomava um tiro.